Olá! A gente pensa em medicina estética e logo vem à cabeça agulhas, lasers, tecnologia. Mas olha, muito antes de qualquer procedimento, tem um momento que é absolutamente decisivo, a consulta. E é ali, naquela conversa, que a mágica de verdade acontece. Porque não é só uma consulta, é um momento super pessoal e muitas vezes cheio de emoção. E isso já nos leva a uma pergunta fundamental, né? Uma consulta de estética é o quê? Uma tentativa de venda ou é o começo de uma parceria, de uma relação de confiança? A verdade é que a linha que separa essas duas coisas pode ser bem fininha. E o que realmente faz toda a diferença entre uma abordagem e outra é a qualidade da conversa. Existe um jeito, um método de comunicação que consegue transformar completamente essa experiência, que tira a consulta do campo de uma simples transação e leva para o campo de uma transformação de verdade. Então, a nossa conversa hoje vai passar por 4 pontos principais. Primeiro, vamos entender o que é esse tal de método NPQ. Depois, vamos mergulhar na jornada do paciente, que tem 5 estágios. Em seguida, vamos ver como lidar com os medos e as objeções de um jeito ético. E por fim, a gente reforça essa ideia de que o foco é na parceria e não na persuasão. Vamos lá, então, para o nosso primeiro ponto. O método que serve de esqueleto para essa nova forma de conversar se chama NPQ. E ele foi pensado desde o início para ser uma estrutura que coloca a empatia bem no centro de toda e qualquer interação. NP. A sigla significa Questionamento de Persuasão Neuroemocional. Eu sei, o nome parece super complexo, mas a ideia por trás é bem mais simples. Neuroemocional é porque o foco está em entender como o nosso cérebro processa as emoções que nos levam a tomar uma decisão. No fundo, é uma abordagem de consulta, para entender a fundo o que a pessoa precisa, quais são as dores e os desejos dela. E muito importante, essa metodologia não é só um truque de conversa. Ela se apoia em 4 pilares éticos que são inegociáveis. Primeiro, a empatia, que é se colocar de verdade no lugar do outro. Segundo, uma postura de consultoria, de ajuda e não de venda. Terceiro, o respeito total à ética médica. E claro, o objetivo final, construir uma confiança genuína. Ok, mas como é que isso funciona na prática, no dia a dia? A jornada do paciente dentro do método NPOC é dividida em 5 estágios. Pensa neles como degraus. Cada um prepara o terreno para o próximo, construindo uma base de entendimento muito sólida. E são esses aqui. Tudo começa com conexão e rapport. Depois, a gente passa para as perguntas de situação para entender o cenário geral. O terceiro estágio é o de amplificação do problema. Em seguida, a gente cria a visão de futuro e olha só lá no finalzinho é que vem a apresentação da solução. Vamos passar por cada um deles. O primeiro passo, esse talvez seja o mais importante de todos. O objetivo aqui não é falar de procedimento, de preço, de nada disso. É simplesmente criar um ambiente seguro, sabe? Um espaço onde a pessoa se sinta totalmente à vontade para ser vulnerável e compartilhar o que realmente a preocupa. E essa frase aqui no slide, gente, resume perfeitamente essa mudança de mentalidade. O profissional sai da posição de vendedor e assume a de guia, de um parceiro na jornada de autocuidado daquela pessoa. Isso por si só já muda completamente a dinâmica da conversa. Ok, a confiança foi estabelecida. E agora? O próximo passo é entender a realidade da pessoa. O profissional faz perguntas para coletar informações, para entender a situação, as motivações, o histórico, mas sempre de um jeito muito respeitoso, sem nenhum julgamento. É uma fase de escuta profunda mesmo. Agora pare e pensa no poder dessa pergunta. O foco dela é genial. Não é sobre o problema físico em si, é sobre o impacto que ele tem na vida da pessoa. A conversa passa a ser sobre a vida, sobre o dia a dia, não apenas sobre a pele ou o corpo. Esse terceiro estágio é bem delicado, mas ele é muito poderoso. É aqui que o profissional ajuda a pessoa a conectar aquela preocupação estética com as consequências emocionais mais profundas. E atenção, o objetivo não é criar dor de jeito nenhum, é só trazer consciência sobre o peso que aquele problema já tem no cotidiano dela. E para fazer isso, o segredo é fazer perguntas como essa. Percebe a mudança de foco? A conversa sai do custo financeiro de um tratamento e vai para o custo emocional de não fazer nada. É uma reflexão muito mais profunda sobre o impacto daquilo no bem-estar psicológico. Depois de entender a dor do presente, a conversa vira chave. O foco se torna 100% positivo. Agora, a gente vai ajudar a pessoa a visualizar, a sentir os benefícios de uma transformação. É a hora de, literalmente, pintar um quadro do futuro que ela tanto deseja. Perguntas como essa são a chave para abrir essa porta. Elas convidam a pessoa a sonhar, a articular com as próprias palavras qual é a visão dela de sucesso.
Não é o médico dizendo o que vai acontecer. É a própria pessoa descrevendo a vida que ela quer ter. Isso dá um propósito enorme para o processo. Esse slide aqui resume bem essa viagem emocional, né? De um lado, a dor de hoje, como o problema afeta a confiança, a vida social. Do outro, a visão inspiradora do amanhã, imaginando uma confiança e uma liberdade totalmente renovadas. O método cria essa ponte entre o problema e a esperança. E é só agora, gente, só depois de passar por toda essa jornada de entendimento, de conexão, de visão, é que a solução é finalmente apresentada. E ela não chega como um produto na prateleira, mas como a ponte lógica, a peça que faltava para conectar a dor de hoje com a visão de amanhã que a própria pessoa ajudou a construir. Histórias como a da Ana dão vida a tudo isso. Ela sofria muito com marcas de acne, e a jornada dela não foi só sobre tratar a pele, foi sobre recuperar a liberdade de ser ela mesma, sabe? O resultado, como a gente vê na frase dela, foi uma transformação emocional profunda. Mas a gente sabe, né? Nem toda jornada é uma linha reta, um mar de rosas. As pessoas têm medos, têm objeções, e isso é super normal e esperado. A grande questão é, como lidar com eles? Bom, este método não enxerga os medos como barreiras para uma venda, mas sim como preocupações válidas que precisam ser ouvidas e acolhidas com muita empatia. E aqui estão os medos mais comuns que aparecem na conversa. O medo do procedimento em si, da dor, do tempo de recuperação, o custo, claro, que é um investimento importante, e talvez, o maior de todos, o medo, o risco de não gostar do resultado. Uma abordagem ética de verdade já antecipa tudo isso e conversa sobre cada ponto de forma clara e transparente. E esse slide aqui é crucial, porque ele separa o joio do trigo. De um lado, a gente tem a manipulação. Ela usa pressão, esconde informação, foca só em fechar a venda. Do outro lado, a gente tem a persuasão ética, no modelo NEPIC. Ela usa empatia, oferece clareza total e o foco é sempre no bem-estar da pessoa. Isso tudo nos deixa com uma reflexão para fechar o nosso papo. A gente viu aqui uma abordagem aplicada à medicina estética, mas a pergunta que fica é: essa forma de se comunicar, que é toda baseada em empatia e inteligência emocional, será que ela não deveria ser o padrão em todas as áreas da saúde? Fica aí a reflexão.